queridos, tudo bem com vocês? Na aula de física de hoje, nós vamos falar de problemas socioambientais. E eu aposto que você está se perguntando, mas o que isso tem em relação, com relação à física? E é esse o objetivo dessa aula, é mostrar para você que sim, a física está no seu cotidiano e que vários processos interferem, trazem problemas socioambientais. Bora lá então conversar e vamos falar de alguns conceitinhos de física que vai deixar isso um pouco mais claro durante toda essa aula. Primeiro ponto que nós vamos falar são os famosos combustíveis fósseis. Eu sei, gente, sempre vi umas palavras aí que a gente não gosta, mas combustível não é tão ruim assim. O que seria então um combustível? Vamos pensar no nosso dia a dia. Eu aposto que você, seu pai, seu vizinho, alguém já foi no posto de gasolina, que a gente usa esse nome, mas que não é só gasolina que tem lá, o que é até um pouco irônico, colocar o quê? Combustível para, sei lá, para o ônibus, para a moto, para o carro, enfim, para algum meio de transporte que pode ser o seu, para ir para o trabalho, para ir para a escola ou para ir dar aquela passeada, porque, todo mundo merece dar aquela passeada. Combustível, então, nada mais é do que, nesse caso a gente falando, é o que gera, que é possível a partir de uma queima, a combustão, fazer com que gere uma energia, no caso mecânica, cinética, que gere um movimento, ok? Por isso que a gente usa no carro, um exemplo, tá? Mas aqui a gente vai falar de combustíveis fósseis. E aí, o que são esses fósseis? Fósseis lembra uma coisa bem antigona, né? E justamente, os combustíveis fósseis, eles demoram séculos, essa é a palavra. Para quê? Para surgirem, vamos dizer assim, para a gente ter acesso a eles hoje, foi necessário séculos para que existisse como eles estão no formato hoje, do jeito que eles estão hoje. E eles são basicamente o quê? Fontes não renováveis de energia. Bora focar nessa palavra, não renováveis. A gente tem dois tipos de fonte de energia, renovável e não renovável. Vou falar primeiro da renovável, porque aqui no caso a gente vai focar na não renovável, mas acho importante a gente ter ideia do que as duas significam. Bom, quando eu falo renovável, quer dizer que elas se renovam, tem de novo. Vamos pensar desse jeito que eu acho bem legal para associar. São fontes, então, infinitas, que não tem fim, que o tempo todo a gente tem ali. Você consegue pensar uma fonte, por exemplo, de energia, no caso uma fonte aqui que a gente vai pensar renovável de energia, alguma coisa que não acaba e sempre nos dá a oportunidade, nos gera, transforma para uma energia, por exemplo, energia elétrica. Energia elétrica é uma coisa que a gente usa o tempo todo, mas precisa ser gerada por algum lugar. Se a gente pensar no vento, será que você já viu alguma coisa do tipo que o vento é utilizado para gerar uma energia elétrica que vai na sua casa? Sim, existem usinas eólicas que chamam, que depende do vento. Para quê? Para gerar energia elétrica. O vento acaba? Graças a Deus não. Então a gente pode pensar, por exemplo, o vento, as usinas eólicas, então, que elas são fontes de energia o quê? Renováveis, que a gente pode usar o tempo todo sem se preocupar que vai acabar lá no final. E aí a gente vai vir para essa outra palavrinha, então, que foi o quê? Não renováveis. Pensa no contrário, não é isso? O não aqui é negativo. Então, quer dizer que elas acabam um dia. São o quê? Finitas. Finitas quer dizer que tem fim. Bom, ok. Isso aqui não é uma coisa boa, vai acabar. Essa é a palavra. E como eu disse, demora-se séculos para a gente ter esses combustíveis fósseis. Então, do jeito que a gente usa hoje, que a gente já começa a entrar no contexto aqui dos problemas, vai acabar. Quais são as fontes de energia não renováveis que nós vamos discutir hoje? Vamos falar dessas aqui, O petróleo, que eu acho que é bem famoso para você. O gás natural, que talvez esse nome todo complexo não te associa a muita coisa, mas a gente já conversa sobre ele. E por fim, o carvão. Petróleo. Bom, petróleo eu acho que é o mais basicão, que é até o exemplo lá do posto que você vai abastecer o seu carro. Utiliza o quê? O petróleo. O petróleo é a tal da gasolina que a gente fala, com umas variaçõezinhas ali, que ela sofreu todo um processo para ficar daquele jeito. O petróleo também é usado para plásticos, para produção de plástico e entre outros derivados. Hoje, no Brasil, no mundo, na verdade, cerca de 65% do petróleo, ok, é utilizado para fins de transporte, ok?
Então, como é que forma o petróleo? Olha lá, é formado a partir de restos de micro-organismos. É o que eu falei, gente, é muito tempo. Tá lá há muito tempo para a gente ter o petróleo. Não é tão simples. Vai acabar? Temos que tomar cuidado, pensar em outras formas. É esse um ponto importante. O que ele é utilizado também, então? Para a produção de eletricidade, que foi um exemplo que eu acabei de falar. Só para isso? Não, infinitos, né? Dá para usar de diferentes maneiras. A indústria utiliza muito petróleo também. Uma segunda, tá? Um segundo combustível fóssil que a gente pode falar é o quê? O gás natural. Gás natural é o gás de cozinha. Sabe aquele lá que você usa para cozinhar, sua mãe, sua avó, alguém faz lá aquele almoço gostoso de domingo? Então, o gás natural tá lá, no seu fogão. Só lá? Não tá. Teve uma época que muitos carros, estou usando o carro como exemplo, trocaram a maneira que eles eram, né, o funcionamento deles e passaram a utilizar gás natural. Por quê? Porque o petróleo estava muito caro. E o gás natural ficava mais barato, ficava mais prático. Então, trocava-se todo um sistema do carro para o uso de gás natural. Ok? Ele, do mesmo jeito do petróleo, ele também é formado por micro-organismos. Então, mais uma vez, levando em consideração que é o quê? Finito, acaba. E também a gente pode pensar, como eu falei aqui, na indústria automotiva. Usa-se muito. Por fim, vamos falar um pouquinho do carvão. Ele é criado, então, pela decomposição de plantas pré-históricas. Olha, gente, é pré-histórico, é difícil. Não é do dia para a noite que esses combustíveis fósseis viraram combustíveis fósseis, vamos pensar assim. Eles demoram, porque é toda uma decomposição, ok? Ele é considerado, então, o combustível mais abundante hoje. Cuidado, vai acabar? Do jeito que a gente usa desenfreado, e a gente vai começar a discutir isso. Por que a gente não pode pensar em novas formas? Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa começar a analisar. Vamos ver qual é a vantagem e desvantagem de cada um deles. Tem uma tabelinha aqui que mostra vantagens e desvantagens. Na sequência, então, primeiro vem quem? O petróleo, o gás natural e o carvão. Vamos entender por que a gente usa cada um deles e por que talvez a gente precise parar de usar e mudar para outras fontes, né, de energia aí que pode ser melhor para nós seres humanos. Vantagem do petróleo: elevada eficiência energética. Sim, ele é muito bom para a produção de uma energia elétrica, por exemplo. Funciona muito, é muito eficiente. Que isso faz, inclusive, que ele seja o top 1, vamos dizer assim, porque essa eficiência é muito boa. Se a gente pensa em relação a outros, lógico. Desvantagem: quanto menor a disponibilidade, mais caro eles ficam. E vira e mexe tem essas crises aí que a gente escuta. Por quê? Porque tem uma perfuração, não é tão fácil achar petróleo, enfim, diminuindo, ele vai ficar mais caro. E aí o que acontece com a gente nesse momento? A gente começa a procurar outras formas, que foi a ideia do gás natural também. Ele entrou para substituir em alguns pequenos momentos o petróleo, mas o petróleo ainda está lá em cima. Vantagem: fácil localização e extração. Então, esse processo, comparado com o petróleo, que é bem mais difícil, é muito mais fácil. Desvantagem: aqui vem um ponto importante. Emissão de gases poluentes. Podem o quê? Atribuir aí todo o que a gente discute do efeito estufa, uma chuva ácida, toda uma poluição que a gente vai discutir já, que na verdade todos esses daqui, até o petróleo, pode ser bem prejudicial para a gente. Se você pensa, já viu na televisão, alguma coisa do tipo, grandes metrópoles, exemplo, São Paulo. Já ouviu falar daquele céu cinza? Aquele céu cinza, na maior parte das vezes, o sol tá lá, gente, ele não tá escondido não, ele tá lá. Só que tem o quê? Muita poluição. E essa poluição vem da onde? Vem da queima desses combustíveis fósseis, tá? Da queima do petróleo que é usado para o meio de transporte. Por isso que a gente tem vários programas de tentar, na medida possível, usar o transporte público. Poxa, é muito mais gente num ônibus queimando o mesmo combustível do que uma pessoa que está num carro. Uma pessoa para um carro contra 30, 40, que seria o ideal num ônibus. Pensa nessa questão dessa economia e o quanto isso pode ajudar a gente na questão da poluição. A gente precisa ter mais consciência no nosso uso. Vai a pé se dá.
sabe? Procura esses meios de transportes. Eu sei que nem sempre é possível, mas essa consciência é que vai ajudar muitas vezes a resolver o quê? Os problemas. É quando a gente tem consciência. Bora falar então de mais um aqui, do último deles? Bora falar do carvão, vantagens e desvantagens? Olha lá, vantagem do carvão. Possui o melhor, né, custo-benefício, ok? Do que outras fontes, de repente. Por exemplo, como eu disse, a eólica. A energia eólica, como a gente ainda, no mundo, apesar de estar relativamente avançado no uso de outros tipos de usina, elas ainda são até que novas comparadas com o uso, por exemplo, da termoelétrica, que usa o carvão. E isso faz com que, dentro desse caso, a gente prefira usar a termoelétrica, que usa o carvão, ao invés de tentar outros tipos de usina. Beleza? Desvantagem, tá? Erros de armazenamento. Isso aí é bem perigoso. Tá? O que causa lá? Problemas no meio ambiente e a saúde. Aí eu volto. Vazou, no caso do petróleo também tem vazamento, poluição de água, de ar. Então, toda vez que a gente consome muito todos esses tipos de combustíveis fósseis de uma maneira indireta, vamos dizer assim, que é, por exemplo, na energia elétrica. Você precisa, muitas vezes, mas a gente não tem consciência do nosso uso. Eu acho que esse é um ponto importante, ter a consciência do uso, que uma vez que a gente tem essa consciência, a gente pode, na melhor maneira possível, resolver os problemas socioambientais que a gente tem. Então, a minha dica para vocês é: tentem, façam esse movimento. Pensem agora nesse consumo e como vocês usam, como o combustível fóssil pode ser prejudicial de alguma maneira, ao mesmo tempo que ele facilita a sua vida, ele pode ser prejudicial. Então, para vocês hoje, a dica que eu dou é: vamos pensar um pouquinho sobre isso, vamos tentar, de alguma maneira, resolver, vamos dizer assim, os nossos problemas que não são matemáticos, mas existem. Vamos tentar resolver. Então, essa é a minha diquinha por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima!